Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Vamos à leitura aqui, uma introdução ao Salmo 42. Depois faremos algumas considerações. Como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu lamento de dia e de noite, porquanto me questionam o tempo todo: onde está o teu Deus? Recordo-me dessas ocasiões e dentro de mim se me derrama a alma em profundo pranto de como caminhava eu junto à multidão, conduzindo-os em procissão rumo à casa de Deus, com cantos de júbilo e louvor entre a multidão que festejava. Por que estás assim tão abatida, ó minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. Graças a Deus pela sua palavra, graças a Deus por este belo salmo, que o Santo Espírito nos conceda graça e sabedoria para apresentarmos o material que pretendemos. Após tratarmos por algum tempo sobre a questão de como vencer a perplexidade, né? Criamos um, um, uma sessão sobre isso, como vencer a paralisia, né? Como vencer os obstáculos que paralisam a nossa vida espiritual, a nossa vida como um todo. Essa fragmentação, segmentação, ela é questionável, tá? Ninguém tem uma vida perfeita em todos os seus aspectos, tá? Mas nós sabemos que, muito embora um ou outro aspecto da nossa vida possa estar muito bem, outros às vezes não estão tão bem. Mas nós não podemos, não temos o direito de viver somente em função daquilo que dá certo ou somente em função daquilo que deu errado. A vida é um todo e nós devemos permitir que o que dá certo areje aquilo que não dá certo e o que deu errado sirva de lição para que possamos tomar cuidado e não permitirmos que toda a nossa vida, todo o nosso viver seja contaminado, tá? A vida é um todo. A vida é um todo. É difícil aceitar essa ideia aí de segmentação ou de fragmentação. Ah, minha vida financeira está bem, mas a minha... Não, nós temos uma única vida que se expressa de diversas formas, de diversas maneiras, como todo mundo. E o tema do Salmo aqui, dos Salmos 42 e 43, que alguns acreditam que seja o mesmo Salmo, que também não importa, não faz diferença nenhuma, não é relevante se é um só salmo que foi dividido ou se são dois que tratam do mesmo tema. Esse pensamento existe em relação a vários salmos da Bíblia, não importa. Isso daí realmente não é importante, são discussões inúteis que desviam a atenção. Mas, principalmente nos versículos 5 e 11, começa a tratar do tema que é apartado aqui para ser tratado como depressão espiritual. Por que estás assim tão abatida, ó minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Abatimento, angústia, né? Por que estás assim tão triste, uma tristeza profunda, intensa? Por que martirizas o meu ser? Ou seja, a alma está lançando sobre o ser, sobre a pessoa como um todo, um sofrimento além do necessário, aparentemente incabível. E por que estás assim abatida, ó minha alma? O Salmo 43 ele termina: por que estás abatida, ó minha alma? Porque te sobremaneira dentro de mim? Ou seja, há uma aflição no eu interior que incomoda a consciência do salmista. Esse não é um salmo de Davi, é um salmo dos filhos de Corá, os coraitas, né? Um dos grupos, uma das famílias levitas, os coraitas, responsáveis principalmente pelos cantos, pelo louvor no templo, no santuário. Esse homem, ele explica, em parte,
os motivos do abatimento, do sofrimento intenso e dessa depressão. Ele está sendo privado, ele está sendo privado de exercer o seu ofício. Ele é um levita e ele está sendo, por algum motivo, impedido de dirigir-se a Jerusalém para participar do ofício regular. Ele era, porque os levitas, assim, os sacerdotes, os auxiliares, o serviço religioso, ele era rotativo, tá? Em Jerusalém ficavam as principais famílias, os que organizavam, os que presidiam o culto, os que administravam o templo. As principais famílias estavam permanentemente em Jerusalém. Mas os serviços, os ofícios religiosos, eles apresentavam uma rotatividade. E esse homem está recordando do tempo em que ele se dirigia a Jerusalém para adorar a Deus no templo, exercer o seu ofício, e nas procissões, né, o caminhar em direção ao local de culto, ele liderava o povo e no caminho já iam adorando, louvando a Deus, cantando. Não é daqueles como hoje, né, daqueles profissionais que ele só canta na hora que ele pode cantar, né? Ele só preside o louvor no momento cultico. Não, esse aqui não. Esse amava a Deus, amava o que fazia e fazia com alegria, com gratidão a Deus. E era como que era um exemplo nisso. Ele daqueles que encantava, daqueles que inflamava, que acendia, né, a alma das pessoas, o brilho, a adoração no serviço, no viver e tal. Nesse momento ele está sendo impedido. Isso causa nele um quadro que é chamado de depressão, uma depressão espiritual. E o que o joga mais para baixo é o fato de ele recordar com intensa saudade dos momentos em que ele podia fazer o que ele amava. Então ele se recorda, e a recordação dos dias felizes, alegres, de desempenho, fazem com que ele se sinta pior ainda, né? E ele tem os inimigos que o atormentam. E o teu Deus? Onde está o teu Deus? Né? E agora? O que é de você? Então esse salmo expressa essa condição de depressão espiritual. Eu estou aqui um pouco constrangido porque nós vamos tratar isso não sobre o que eu penso ou não necessariamente sobre o que eu entendo próprio de extrair do texto sagrado. Tratando de depressão espiritual, a princípio nós vamos usar o Dr. Martin Lloyd Jones, que foi médico por alguns anos, exerceu a medicina, uns 10, 11 anos, e depois, por uns 40 anos, ele dedicou-se ao ministério pastoral. E temos um livro dele aqui que trata da depressão espiritual. Nos dias do ministério dele, que foi longo, essa era uma condição bastante comum. Ele é do país de Gales, ele morreu em 1981, ele é de 1919, ele pegou, as consequências da Primeira Guerra, viveu a segunda grande guerra lá da Europa, tá? E acompanhou o povo lá na reconstrução e também os diversos momentos lá das crises europeias, principalmente do Reino Unido lá. E ele, no seu ofício, no seu ministério pastoral, ele acompanhou as pessoas nessa condição, tá? Via de regra, um exemplo usado pela maioria das pessoas, é do Charles Spurgeon, que foi ministro batista, um pastor, um pregador muito famoso, muito conhecido, que produziu muito material e que também sofria de uma depressão crônica, de uma coisa terrível, causada por questões fisiológicas, né, por problemas de saúde e também por um evento desencadeador, que foi um trauma
Um trauma desencadeou de uma forma muito mais intensa essa condição depressiva dele, do Spurgeon, que na igreja, num momento, porque sempre tem um perturbado, uma pessoa maligna, maldosa, né? Numa das reuniões, ele ainda jovem, ele começou a pastorear muito jovem, alguém entrou na igreja e maldosamente começou a gritar, né? Fogo, incêndio, criou um pânico nas pessoas, e naquele desespero pessoas se pisotearam e uma pessoa morreu. Esse fato causou nele assim um quadro de depressão profunda. Spurgeon foi um pregador brilhante, e foi um homem que nunca escondeu essa condição. Ele lutou contra a depressão, uma depressão crônica, ao longo da sua vida, ao longo do seu ministério. Tem um fator desencadeador, que foi um trauma, e tem também uma condição de uma doença, hoje se chama doença reumática, né? Parece que ele sofria de gota, que são essas doenças que têm tratamento, mas não tem cura. Então a pessoa precisa aprender a conviver. Há uma série também de enfermidades que propiciam um quadro depressivo, tá? E há também pessoas que sofrem de depressão sem nenhum motivo aparente, sem que tenham nenhum problema de saúde, nenhum transtorno fisiológico, nada. Não há o que justifique. A vida está bem, tudo está bem, né? Tem a família, tem os amigos, tem isso, tem aquilo, mas a pessoa sofre de uma depressão que às vezes se torna uma depressão crônica. O Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele apresenta aqui as causas, os conceitos, as ideias e como promover a cura. Hoje, muitos pastores, muitos ministros do Evangelho, já há muito tempo, se colocaram assim de uma forma muito agressiva contra a invasão da área religiosa por diversas categorias profissionais. A primeira foi a medicina, que eles acusam de ter invadido essa área da espiritualidade, né, a chamada psiquiatria. Tá. Também teve o desenvolvimento aí das teorias da personalidade, as diversas escolas de psicologia. Nós temos também as diversas escolas de psicanálise. E muitos ministros do Evangelho ficaram indignados como o conhecimento secular invadiu a área que era exclusiva dos religiosos, sem contar também com a invasão das religiões orientais, das filosofias orientais, do pensamento. Quando fala oriental, é do Oriente, da Ásia, né? Vai falar dos países que formam a Índia, a região da Índia, outros países que invadiu a Europa. Na verdade, o que se chama de Europa, né, uma convenção e pensamento europeu, é algo meio que duvidoso, né, algo meio que forçado. Inclusive, boa parte do cristianismo, né, acredita que o cristianismo tem origem na Europa. Tem gente que acredita que a fé cristã tem origem ou em Roma, ou em Genebra, ou em alguma cidade-estado da Europa lá. Não. O cristianismo é uma religião que surge no Oriente Próximo, chamado Oriente Próximo. É totalmente calcada, enraizada no judaísmo, tá? Então, muito do que as pessoas sofrem diz respeito a uma concepção equivocada no que diz respeito à sua própria fé, à sua própria religiosidade ou espiritualidade, tá? Nisso eu entendo que Viktor Frankl, é mais ou menos isso o nome dele, é um psiquiatra, é um neurologista, é um médico, mas é o que desenvolveu a escola chamada logoterapia, é o que melhor se enquadra no pensamento judaico-cristão, é a escola
terapêutica, por assim dizer, que mais cria condições para, de forma saudável e equilibrada, ajudar o religioso, a pessoa religiosa, durante os seus problemas, né? Durante as inúmeras crises ou diante dos inúmeros sofrimentos que invadem a vida cristã. O Dr. Martyn Lloyd-Jones, percebendo uma multidão de cristãos deprimidos, entristecidos, sobrecarregados, com dificuldades de expressar a alegria decorrente da salvação, da fé, ele questiona esse comportamento e a perpetuação deste quadro de forma persistente de depressão na vida do cristão, porque aparentemente um cristão deprimido é uma contradição, tá? É uma contradição, mas esse quadro existe, ele é real, não é frescura. Nós falamos dos ministros, alguns abominam totalmente a ideia do psiquiatra, do psicólogo. Eu, pessoalmente, não. Se a pessoa precisa de ajuda, a ajuda existe. Infelizmente, a ajuda, na maioria das vezes, não está na igreja. O ajudador, o auxiliador, o conselheiro, o auxílio, na maioria das vezes, não vem do profissional religioso, do pastor, do padre. Hoje em dia, sobrecarregados com inúmeras tarefas, com inúmeras atividades, com inúmeras preocupações, e abandonaram, na verdade, essa árdua tarefa de aconselhar, de acompanhar, de conduzir, de orientar, né? É mais fácil, palavras mágicas, isso, não, já passou, já era, tá? Então, hoje, a maior dificuldade, eu entendo, para a vida do cristão é o fato de não encontrar o devido e o necessário apoio na vida cristã, na vida religiosa, na própria igreja ou nos ministros religiosos. Eu sou totalmente favorável à pessoa procurar ajuda de um profissional, porque eu sempre recomendo, começa pelo psiquiatra. Por quê? Na maioria das vezes ele vai dizer, olha, a sua situação não requer a minha intervenção. Ele vai te orientar a procurar um psicólogo, um terapeuta, um aconselhamento, vai dar alguns conselhos no que diz respeito a você mudar certos hábitos, tá? E vai te dizer, você não precisa de mim, você não precisa de fármacos, você não precisa de medicamento. Muito embora, se você quiser, eu posso te indicar. Então, eu recomendo que você comece do profissional altamente especializado, porque a medicina é uma arte totalmente controlada. Há uma ética médica, há uma ética profissional. Existem conselhos de medicina aí que exigem do médico uma conduta condizente com a atividade que ele desempenha. Então, é uma atividade supervisionada. Não há mistérios, não tem ocultismo. A medicação, ela não proporciona a cura, mas ela pode aliviar os sintomas, se muito graves e se extremamente persistentes. A medicação pode ser extremamente útil. Por quê? O depressivo, ele não sofre sozinho. Se ele tem família, a família acaba sofrendo com ele. Se ele é parte da igreja, ou se ele for ministro da igreja, ele acaba levando a igreja a sofrer com ele, se ele não souber enfrentar esses momentos da maneira correta, de maneira adequada. Então, eu não sou contra, eu sou totalmente favorável a pessoa procurar uma ajuda profissional extra-igreja. O psicólogo, o terapeuta, até mesmo o psicanalista, tá? Eu tenho minhas reservas em relação a todas as áreas do conhecimento, porque todas têm as suas limitações. Mas essas áreas do conhecimento humano estão regulamentadas, tá? A atuação desses profissionais é supervisionada, tá bom? E há princípios éticos, princípios morais que são seguidos, que são obedecidos, para
você estar protegido das molecagens, das meninices, da infantilidade e até mesmo da falta de preparo de muitos ministros religiosos, né, para que seus problemas não se tornem um tema de debate de, de púlpito ou de final de semana. Então você deve se preservar. Alguns já gritam quando você fala, ó, procura um profissional. Jesus é o meu psiquiatra. Pronto. Jesus é o meu psicólogo. Todo mundo que atua na área do aconselhamento, todo e qualquer profissional dessa área, saberá interpretar que parte dos seus problemas, dos seus conflitos, você já declarou ali. Você já declarou ali. Diz respeito às suas convicções com relação à sua fé. Não, Jesus é o meu psiquiatra. Ah, tá. Você tem problemas que você entende que Jesus deveria ter resolvido e não resolveu. Não é só uma questão de dizer que pela fé eu sei. Você tem problemas na área da sua vida no que diz respeito à concepção religiosa. Sua vida espiritual tem probleminhas aí. O que deveria ser a ajuda, o que deveria ser a cura, o que deveria estar projetando paz, alegria, está sendo o empecilho aí, está sendo o obstáculo, está sendo a dificuldade. Seus enfrentamentos, a maneira como você concebeu a sua fé diante da realidade da vida tem causado em você aí alguma confusão, alguma tristeza. Olha o salmista aqui, ele está sendo impedido de exercer o seu ofício, ele está sendo impedido de ministrar, ele parece, pela maneira que o salmo está feito aqui, estar vivendo um confinamento, um aprisionamento, uma espécie de tortura constante, né? A fé dele está sendo julgada, questionada. Onde está o seu Deus? E agora? Que você não pode fazer o que você diz ser a sua razão de viver. Né? Aquelas pessoas que dizem, não, isso é tudo na minha vida. E quando perde aquela coisa, o tudo desmorona. Mas a vida não acabou. Há diversas outras áreas da vida que continuam sendo vida. Dá para viver sem aquele emprego, dá para viver, algumas pessoas, que é uma espécie de idolatria, né? O sujeito idolatra, ele não adora a Deus, ele adora adorar. Então ele é parte da adoração e aquele momento é a vida dele, é a fé dele.